Revisamos las preguntas y hay algunas preguntas que son bastante parecidas, entonces las fuimos agrupando. Así que puede ser que no sean leídas todas, pero pues las fuimos agrupando y la idea es tratar de todas maneras responder la mayor cantidad de consultas. Entonces, vamos a leerlas. Dijimos que le íbamos a leer todas. Ya. Vamos a leer. Dice aquí, ¿qué incidencia tiene el diezmo en nuestras finanzas? Esa es una pregunta. Y la otra que también está relacionada con diezmo dice, hermano Carlos, muchas gracias por el compartir. Hubiese sido... No, está mal redactado. Está mal redactado. Háblenos de la importancia del diezmo. Está preguntando por la importancia del diezmo. Entonces estas dos preguntas están relacionadas con el diezmo. Hermano Carlos. Así no me faz a pregunta para mí entender melhor a pregunta. Está, Só para mí entender melhor. ¿Qué importancia tiene el diezmo? ¿Está? Sí. ¿Y qué importancia tiene el diezmo en nuestras finanzas? Bom, se eu compreendi bem, Si yo entendí bien, está perguntando sobre o dízimo. está hablando sobre el diezmo esta pregunta. A palavra dízimo quer dizer 10%. Y diezmo significa 10%. Claro? Sí, ahora sí. Então, no Antigo Testamento, Deus disse para eles separarem 10% daquilo que tudo que eles tinham, das colheitas que eles tinham, dos gados e do trabalho. En el Antiguo Testamento Dios indicaba que había que dar el 10% de todo lo que ellos tenían, de lo que cosechaban, de lo que recibían, de todo. Então, mas no Novo Testamento nós não vemos isso. Pero en el Nuevo Testamento no vemos eso. Até compartilhamos com vocês 2 Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9. Nosotros compartimos 2 de Corintios capítulo 8 y 9. E ali não diz uma porcentagem que cada igreja estava dando. Y no habla de un porcentaje específico que diera cada iglesia. Mas Paulo ressalta a posição do coração deles. Porque Pablo en realidad resalta la disposición de su corazón. E Paulo diz que cada deu conforme as suas posses, conforme as suas condições. Y dice Pablo que cada hermano dio de acuerdo a lo que podía, a su condición. E ele deixou bem claro que eles deram-se primeiramente ao Senhor. Y deja bien claro que en realidad ellos se dieron primeramente al Señor Aí depois aos irmãos. y luego a los hermanos. Então nós entendemos que a questão não é 10, 15 ou 5%. Entonces nosotros entendemos que el punto principal no es un 5, un 10 o un O 15%, principal é que o seu coração esteja de acordo com o coração de Deus. sino que su corazón esté de acuerdo al corazón de Dios. Então não é o 10% que Deus quer. Entonces no es un 10% que Dios quiere. Agora eu vou falar algo que vocês não perguntaram. Pero yo les voy a decir algo que ustedes no me preguntaron. Você acha justo Deus te dar 100% ¿Usted encuentra que es justo si Dios tomara el e 100%? você só devolve 10 para Ele? Y usted solamente, Dios le da un 100% y usted le da un 10 a Él. E se Deus combinasse com você? Y si Dios tomara un acuerdo con usted, Eu vou te dar 100%. yo te voy a dar el Você 100%. me devolve 90% e fica só com os 10. Y tú devuélveme el 90 y quédate con el Você 10. faria isso? ¿Usted lo haría? Provavelmente não, né? Probablemente no. Você ia reclamar que 10% é pouco, né? Porque usted va a reclamar y decir es muy poco el 10. Então, Deus não quer o seu dinheiro, Dios no quiere su dinero, o seu coração. quiere su corazón. E uma vez que Ele cativou o seu coração, Y una vez que su corazón es cautivado, certamente você não vai ter dificuldade de dar 10, 15, 50 ou 90%. entonces usted no va a tener problema en dar un 10, un 15 o 90%. Pronto. Yo mismo. É mesmo? Es lo mismo, Então, pues. acho que está respondido, né? Sí. Léela tú.
Dice así: ¿qué planificación es la mejor para los 15 años recibiendo poco dinero? De este tipo de preguntas hay varias relacionadas con recibir poco y qué se puede hacer. Mesmo que você receba pouco, é importante você anotar os seus gastos, mesmo que eles sejam poucos. No importa si usted recibe poco dinero, aún así es importante que anote sus gastos, Porque você já vai se treinando para o dia que você receber muito. porque usted se va a ir preparando para cuando reciba más. Eu, desde criança, a minha avó, ela sempre orientava a gente a guardar o dinheiro. Yo desde chica, mi abuelita siempre me sugería que yo guardara dinero. Então, meu pai, às vezes, dava algum dinheiro para a gente levar para a escola. Entonces a veces mi papá me pasaba dinero para llevar al colegio. E ela dizia, não gasta tudo em doce, guarda uma parte para você comprar algo. Y ella me decía, no se lo compre todo en golosinas, guarde un poquito para comprar después. Então, eu tinha uma bolsinha de tic-tac e eu guardava uma parte do dinheiro ali. Entonces yo tenía una bolsita donde guardaba dinero ahí. E quando tinha uma porção maior, eu podia comprar algo que eu quisesse. Y cuando ya tenía dinero suficiente, le pedía comprar algo que yo quería, E isso eu tinha 10 anos. con 10 años. Quando eu tinha 16 anos, eu comecei a trabalhar. Cuando yo tenía 16, empecé a trabajar. E metade do meu salário eu guardava. Y la mitad de mi sueldo lo guardaba. Então, eu comecei quando eu tinha apenas 10. Entonces yo empecé con 10 años. Eu guardava apenas algumas moedinhas. Y eran solo unas pocas monedas que podía guardar. Mas quando eu tinha 16, eu continuei fazendo isso. Pero cuando tenía 16 hacía lo mismo. E quando eu encontrei o meu esposo, eu já tinha um bom dinheiro guardado. Y cuando yo encontré a Carlos para casarnos, yo ya tenía un buen dinero ahorrado. Então, isso, principalmente os rapazes, precisam fazer isso. Entonces, sobre todo los jóvenes necesitan hacer eso. Porque o dia que você encontrar a tua esposa, você já precisa ter algo. Porque cuando tú encuentres después a tu esposo o esposa, necesitas tener algo ahorrado. Não espere primeiro encontrá-la para depois pensar como vai ser. No haga que primero intente encontrarla y después piense cómo ahorrar, Mas esteja preparado para quando ela chegar, você estiver pronto. sino que prepárese para que cuando ella llegue usted esté listo. E as meninas também podem fazer isso porque vai ser de grande ajuda para o marido. Y las jóvenes también pueden hacerlo porque eso va a ayudar después al esposo. Então, mesmo que você tenha pouco dinheiro, Ujú. planeje como você vai gastar. Entonces no importa si usted tiene poquita plata, planifique cómo gastarla. E anote aquilo que você gastou para que você possa visualizar aonde foi que você colocou aquele dinheiro. Y anote dónde usted lo gastó para que después se dé cuenta en qué lo hizo. Será que eu gastei em coisas importantes ou esbanjei em coisas que não precisava? ¿Y será que lo gasté en algo que realmente valía la pena o desperdicié ese dinero? Certo? Certo. Talita. Entonces, para las jovencitas, vayan tomando nota de los que se acaba de indicar. Ah, muy bien, muy bien. Mire la Bravo. joven. Eso, muy bien. Bien. Te apuesto que ningún jovencito tomó nota. ¿Los jovencitos tomaron nota también? Ah, sí, tomaron. ¿Quién? Bien. Siguiente pregunta entonces. ¿Es conveniente usar las redes sociales para poder evangelizar? Otra pregunta que está relacionada. ¿Qué piensan del uso de las redes sociales para hacer negocios? Eu queria começar lembrando Salmo 119, no capítulo 9, Yo quería empezar recordando el Salmo 119, 9, que diz: Como poderá o jovem guardar puro seu caminho? que dice, ¿cómo podrá el joven mantener puro su camino? Observando segundo a tua palavra. Guardando su palabra. E Romanos, capítulo 12, versículo 2, Y Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo diz uma palavra que nós não devemos nos conformar com este século. Pablo dice que nosotros no debemos conformarnos a este siglo. E esse conformar é tomar a forma.
Y esa palabra conformar es tomar la forma de. Então, as redes sociais são uma ferramenta muito boa para a gente fazer negócios, para a gente evangelizar. Entonces, las redes sociales en realidad son una buena herramienta para hacer negocios o evangelizar. Mas ao mesmo tempo que são uma boa ferramenta, elas também são uma janela aberta para o mundo. Pero al mismo tiempo de que son una buena herramienta, son una ventana abierta al mundo. E o mundo não lê a Bíblia, o mundo lê a igreja. Y el mundo no lee la Biblia, lo lee a usted. Então nós precisamos, como igreja, ser testemunhas de Cristo, mesmo que estejamos na internet, mesmo que estejamos fazendo negócio. Y nosotros tenemos que ser siempre un testimonio de Cristo, ya sea que estemos en internet o aquí en la iglesia. E agora eu vou dar um exemplo meu. Voy a dar un ejemplo mío. No meu trabalho, muitas pessoas que têm a minha profissão, para divulgar o seu trabalho, para mostrar como eles são bons no que eles fazem, eles expõem o seu corpo. En mi profesión, ella es nutricionista, para mostrar el trabajo que hacen hay muchas personas que para mostrar los resultados exponen parte de su cuerpo. E eu não preciso fazer isso para que eu tenha resultados divulgando o meu trabalho nessas redes. Y yo no necesito hacer eso para divulgar el trabajo que yo hago con otros. Porque quem paga o meu salário Porque el que me paga a mí el dinero é o Senhor. es el Señor. Então, eu posso usar as redes Entonces sí puedo usar las redes sem tomar a forma do mundo. sin tomar esta forma del mundo. E eu vou adicionar mais um ponto aqui. Y voy a decir algo más incluso. Não tomar a forma também é não dançar as músicas do mundo, Y no tomar la forma incluye no bailar la música del mundo, não entrar nas tendências do momento, tampoco es meterse en las tendencias del momento, mas fazer somente o que é importante, o que tem relação com o que você quer divulgar do seu trabalho. sino que usarlo solamente para lo importante o para lo puntual que usted quiere divulgar de su trabajo. E o Senhor vai honrar o seu esforço. Y el Señor va a honrar su esfuerzo. Isso. Amén. Ah, tá. Tá, o Dani pediu para eu lembrar que mais da metade dos meus clientes hoje Daniel le recordó que la mitad de sus clientes hoy en día vem das redes sociais. vienen de las redes sociales. Então, sim, é uma ótima ferramenta. Entonces, sí funciona, es buena herramienta. Só precisamos ter sabedoria. Solo necesitamos usarlas con sabiduría. Eso, amén. Siguiente pregunta. ¿Cómo preparar para ser un buen administrador y un varón de hogar, siendo que estoy estudiando? Otra pregunta que está relacionada. ¿En qué sentido o forma práctica mi profesión puede ponerse al servicio del Señor? Então vou começar respondendo a primeira pergunta. Voy a responder a la primera. E eu vou responder com uma outra pergunta. Y voy a responderles con otra pregunta. Por que você acha ¿Por qué usted cree que um estudante não é um bom administrador? que un estudiante no es un buen administrador E ainda não é um varão de valor? y que aún no es un hombre de valor? E a resposta é que nós não precisamos ter uma profissão para ser um bom administrador e um homem de valor. Y en realidad la respuesta es que no necesitamos tener una profesión para ser un hombre de valor ni buen administrador. Uma criança pode ser um administrador e um varão de valor, Un niño puede ser un hombre de valor y un buen administrador, de acordo com a sua maturidade.
de acuerdo con su madurez. Não vai ser comparado a um homem já formado e casado. No puede compararlo con un hombre casado, formado ya. Mas de acordo com a sua idade, ele pode sim ser um bom administrador. Pero de acuerdo a su edad, puede administrar bien. Então, sobre ser estudante, Entonces, esto de ser estudiante, você pode ser um bom administrador começando pelo seu tempo. puede ser un buen administrador administrando su tiempo. Como você tem usado o seu tempo? ¿Cómo usted usa su tiempo? Como você tem ido nos seus estudos? ¿Cómo usted le ha ido en sus estudios? Você tem sido um testemunho do Senhor na sua escola ¿Usted ha sido un testimonio del Señor en su colegio e na sua casa? y en su casa? Você tem sido um bom administrador dos bens, dos seus bens, ¿Usted ha sido un buen administrador con los bienes que hay en su casa? do seu quarto, dos seus brinquedos, dos seus jogos, De su pieza, de sus juegos, de suas roupas? de su ropa. Nessas pequenas coisas, nós vamos ser bons administradores ou maus administradores. En esas pequeñas cosas podemos ser buenos o malos administradores. Se você não souber administrar essas pequenas coisas, não vai saber administrar as grandes coisas. Si usted no sabe administrar esas pequeñas cosas, tampoco podrá administrar grandes cosas. Então, se você ainda é um estudante e não tem um salário, não tem um trabalho, Entonces, incluso si usted es un estudiante y no tiene un sueldo fijo, comece administrando as coisas que você tem, comience administrando lo que sí tiene, se aplicando nos seus estudos, aplicándose en sus estudios, servindo em sua casa os seus pais, eso, sirviendo en su casa a sus padres, cuidando das suas coisas, cuidando sus cosas, e você será um bom administrador y será en eso un buen e administrador um varão de valor. y un varón de valor. Isso. Essa é a primeira pergunta. Amén. Amém? A segunda que está relacionada é sobre a profissão. Sí, sí. La segunda que tiene relación, Sí. ¿cómo puedo servir? Dice, ¿en qué sentido o forma práctica mi profesión puede ponerse al servicio del Señor? Isso. Primeira coisa, em qualquer profissão nós podemos servir ao Senhor. En primer punto, en realidad, cualquier profesión puede servir a Dios. A questão é, você está servindo ao Senhor agora, El punto es que si ahora usted está sirviendo a Dios, na sua casa, na igreja, en la casa, en la na sua iglesia, escola, en su colegio, se neste momento você não está servindo ao Senhor, si en este momento usted no está sirviendo al Señor, tampouco vai servir depois, independente da profissão. tampoco lo va a hacer independiente de la profesión que tenga. Então o Senhor nos dá liberdade de escolher a nossa profissão, Entonces el Señor nos da libertad para elegir la carrera, de acordo com os princípios bíblicos que nós comentamos ontem. de acuerdo a los principios que ayer comentamos. Eu compartilhei com os homens a respeito da importância da nossa escolha profissional. Yo hablé ayer con los varones sobre la importancia de la escuela profesional. Então, se você não esteve ontem, converse com os irmãos depois que estiveram. Y si ayer no estuvo, pregúntale a los hermanos que sí estuvieron. Então, não se preocupe em querer servir ao Senhor com a sua profissão. Entonces, no se preocupe de querer servir al Señor con su profesión. Quando você estiver trabalhando nessa profissão, Cuando ya estuviese trabajando como profesional, comece servindo agora. empiece ahora. Se você não servir agora, não vai servir depois. Si usted no sirve ahora, tampoco lo hará después. Então, é essa a resposta. Amén. Siguiente pregunta. Si una persona no tiene recursos económicos para sobrevivir, ¿es pecado si se endeuda? Então, é uma pergunta um pouquinho difícil, porque eu acho que, acredito que nenhum aqui está sem condições de sobreviver. Es una pregunta difícil porque yo creo que aquí ninguno está en condiciones de sobrevivir. Quando dizemos sobreviver, é que ela não tem coisas nem só para viver.
Sobrevivir significa que alguien ni siquiera tiene algo para vivir. Então, é provável que você talvez está passando por uma dificuldade, Lo más probable es que usted esté pasando por una dificultad, mas você está sobrevivendo. pero está sobreviviendo. E você faz parte do corpo de Cristo. Porque usted forma parte del cuerpo de Cristo. E no corpo de Cristo, certamente você está sendo ajudado, abençoado. Y probablemente en el cuerpo de Cristo usted está siendo ayudado y bendecido. E quando falamos de dívida, nós deixamos bem claro para os irmãos. Y cuando nosotros ayer hablamos de deuda, dejamos bien claro, Dívida é pecado. deuda es pecado. Então, se é pecado, não convém fazer. Entonces, si es pecado, mejor no hacerlo. É muito mais do não conver. Es mucho peor que un É inconverso. não deve fazer. No debe hacerlo. Se você já sabe que não vai poder pagar mesmo, então não faça dívida. Y si usted sabe que no va a poder pagar, no se comprometa en ese Então, crédito. como você faz parte do corpo de Cristo, Entonces, como usted es parte del cuerpo de Cristo, procure irmãos maduros entre vocês. busque hermano maduro entre ustedes Fale a verdade para eles. y cuénteles la verdad. Seja justo com eles. Sea justo con Diga ellos o que está acontecendo. y dígale qué les E pasa. os irmãos vão acabar te orientando e te ajudando. Y los hermanos van a terminar ayudándolo Para que você não caia na dívida. para que usted no caiga en la Porque deuda, dívida é pecado. porque deuda es pecado. Se você não está bem agora e vai fazer uma dívida, vai ficar pior ainda. Y si usted no está bien ahora y toma una deuda, va a quedar peor. Amém? El hermano los días anteriores, por si alguno no había venido, él aclaró el concepto entre tener un compromiso financiero y una deuda. El compromiso financiero es cuando yo pacto, ¿cierto?, a X cuota, no sé, déjame ver. Cuando yo tomo un crédito, por ejemplo, de algo y lo saco a 6 meses, ¿cierto? Y vence la deuda el 25, si yo pago antes del día 25, pago mi compromiso financiero, no tengo deuda. La deuda del hermano decía que se generaba del día 26 en adelante, cuando usted se había comprometido a pagar y por la razón que sea no lo hizo. A eso se refería él con deuda. El resto hablaba de compromiso financiero. La hermana Eunice tiene otras 2 preguntas que dice que las respondió antes. Dice, ¿cómo enseñar a los niños y jóvenes respecto a las finanzas? Y que ya la respondió delante. Y dice hermana Eunice, ¿cómo debo prepararme como jovencita para administrar las finanzas de mi familia cuando aún no las tengo? Y ella dice que lo respondió. Vamos a leer 3 que están relacionadas. Dice, ¿cómo generar ahorros sin ingresos? ¿Cómo ganar y ahorrar dinero siendo adolescente? 3, ¿deberían los padres dar mesada a sus hijos? No, pero espérate, si no termina. Falta una parte. Voy a leerlo de nuevo. ¿Deberían los padres dar mesada a sus hijos? ¿Y cuánto debería ser? Por ahí salió Ahí parece que se están apuntando unos a otros. una hasta otra. Entendi só a última só. Foi pai da verdade, só a última. Fala a última, o Daniel falou. Tá bom. Mesada todos nós gostaríamos de receber, né? En realidad a todos nos gustaría recibir una mesada, Porém, pero o papá, a mamãe el papá, la mamá, não tem nenhum compromisso de dar mesada para ninguém. no tienen ni un compromiso en dárselo.
Porém, os papais têm compromisso de dar alimento, roupa, calçado, Pero los papás sí tienen el compromiso de darle alimento, ropa, zapatos, até uma certa idade também. hasta cierta edad también. Porém, se o papai ou a Não te mamãe conviene. quiser dar Pero si los papás le quisieran dar uma mesada, una mesada, então aí cabe a ele decidir se vai dar a mesada ou não. entonces ellos deciden si se la van a dar o no. Mas não é um compromisso. Pero no es un Ele compromiso. não tem que se comprometer. No tienen que comprometerse a eso. Então, o melhor fazer, vou sugerir aos pais, Entonces, mejor les voy a dar una sugerencia a los não padres. assumir o compromisso de dar uma mesada. No asume el compromiso de darle una mesada. Mas se por um acaso ele quiser dar dinheiro como um agradecimento, Pero si usted como padre quiere darle un dinero como ele agradecimiento, pode fazer. puede hacerlo. Mas não assume o compromisso de dar a mesada. Pero no asume el compromiso de darlo mensualmente. Porque uma vez que você assumiu esse compromisso, o filho não esquece. Porque una vez que usted hizo ese compromiso, su hijo no lo olvida. Ele esquece de tudo, mas naquele dia que é para dar a mesada, ele vai lembrar. Ellos se olvidan de todo, pero el día de la mesada se va a acordar. Então você tenha paz no coração. Não é uma obrigação dos pais fazer isso. Entonces tenga paz en su corazón, no es su obligación como padre darle E eso. se teu pai te der alguma mesada, seja grato. Y si tu papá te da una mesada, sea agradecido, Independente do valor. independiente de la cantidad. Van a responder las otras dos, Connie. Deixa eu só ver. Foi perguntado como um jovem pode guardar o dinheiro se não tem entradas. También ¿Cierto? se preguntó cómo puedo generar ahorros sin ingresos. Então, você não tem como guardar dinheiro se você não tem nenhum recebimento. Bueno, no ¿Cierto? puede ahorrar si no recibe nada, Não vai brotar na horta. porque no puede frotar la lamparita en eso. Mas você pode fazer algo para ganhar algum dinheiro. Pero usted sí puede hacer algunas cosas para ganar dinero. Então, existem muitas coisas que os jovens, os adolescentes podem fazer para ter um recebimento. Hay muchas cosas que los jóvenes y adolescentes pueden hacer para recibir ingresos. Tem muitas coisas de artesanato que as meninas podem fazer e vender e Hay cosas- ganhar um dinheiro. Hay cosas de artesanía que las niñas pueden hacer para generar ingresos. Ou até bolachas, pães, panetones, doces, que você pode estar vendendo para a vizinhança, para as pessoas conhecidas e estar ganhando um dinheiro. Y también puede hacer algunas cosas como galletas, pan de Pascua, para venderle a sus vecinos o a otros. Então, você pode usar a sua criatividade, se você tem o desejo de ter um recebimento para guardar e fazer alguma coisa e usar bem esse dinheiro. Y usted puede entonces usar su creatividad para poder generar algún ingreso y usar después bien ese dinero. E faça um plano de como você pretende gastar. Y haga una planificación de cómo va a gastarlo. E anote como você gastou. Y anote todo lo que usted gastó. Inclusive, você anote o valor dos ingredientes que você usou Incluso anote el valor de los ingredientes que usó. e coloque um valor em cima para ter um lucro, Y auméntele ese valor para poder lucrar. porque você não vai poder usar os ingredientes que o papai e a mamãe comprou e vender sem ter lucro nenhum. Porque usted no debería vender las galletas ni los panes de Pascua usando los ingredientes de los padres y, claro, recibir solo ganancias. Então, é importante fazer as contas para poder ter um lucro. Entonces es importante tener las cuentas para poder lucrar. Aqui ó, teve outra pergunta, como ganhar dinheiro sendo ainda adolescente. Então, já está respondida aí. Claro, y la otra pregunta de cómo ganar dinero siendo adolescente se la acabo de responder. Vou acrescentar aqui uma pergunta que não foi feita, mas está relacionada. Voy a decir otra pregunta que si bien no se hizo, está relacionada. Para aqueles que estão empregados e não conseguem guardar dinheiro. Para aquellos que ya reciben un sueldo pero no pueden guardar dinero. Então, como conseguir guardar dinheiro? Entonces, ¿cómo consigo ahorrar? A primeira coisa é diminuindo os gastos. Lo primero, disminuyendo gastos. Mas vamos supor que você não consiga diminuir nada. Pero pensemos que usted no logra hacer eso. Tudo que minha mãe falou que os adolescentes que eles podem fazer, os adultos também podem.
Todo lo que mi mamá dijo recién que es como para los adolescentes, los adultos igual pueden hacerlo. E eu vou dar um exemplo de um irmão lá de Joinville que fez isso. Voy a darle un ejemplo a un hermano allá en la ciudad de Joinville, donde ellos viven, que hizo eso. Ele é casado, tem 2 filhos, Es un hombre casado con 2 hijos, é policial militar es un policía militar. e ele foi fazer a faculdade de Direito depois de casado. Y fue a estudiar Derecho después de que se había casado. Mas o salário dele dava só para pagar as contas. Pero su sueldo solamente le alcanzaba a pagar las cuentas. E a sua esposa era muito boa de cozinhar. Pero su esposa tenía mucha habilidad en la cocina. Então, o que ele fez? Entonces, ¿qué hicieron? A esposa dele fazia alfajor La esposa de ella hacía alfajores e ele levava na faculdade e na polícia para vender. y él llevaba tanto a su trabajo como a la universidad para E vender. ele pagou toda a faculdade só com a venda desses docinhos. Y él pagó toda su universidad con la venta de estos dulces. Então, nós precisamos aprender a ser humildes e simples. Entonces, en eso también tenemos que aprender a ser humildes y simples. Tem pessoas que às vezes não querem vender comida ou outras coisas porque tem vergonha. Hay personas que no quieren vender comida u otras cosas porque les da vergüenza. Mas com a venda daqueles docinhos na faculdade e na polícia que ele trabalhava, Pero con las ventas de los alfajores en la U y en el ele trabajo, conseguiu pagar toda a faculdade de 5 anos de direito. él pagó durante los 5 años su carrera de Derecho. Isso, é isso. Ah, sim. O filho desse irmão hoje faz a mesma coisa para guardar dinheiro. Y el hijo de este hermano, siendo aún un joven, hace lo mismo. Vende estos alfajores Ele y está no va primeiro guardando. ano da faculdade, né? O segundo. Primeiro ou segundo ano da faculdade e ele faz docinho para vender para ganhar dinheiro. E vende na rua. Ah, y el hijo también hace los dulcecitos, los vende en la U y también en la calle. E ele faz faculdade de engenharia. Está haciendo la carrera de ingeniería. E como é uma faculdade integral, ele não pode trabalhar. Entonces, como claro, Não tem tempo para trabalhar. va a la U, no tiene tiempo para trabajar, Mas ele pode fazer esses docinhos e vender. pero sí puede hacer estas golosinas y las vende. Vou dar outra sugestão para você ganhar dinheiro. Voy a darle otra sugerencia para que gane dinero. A minha mãe, quando nós nos mudamos para Maringá, tinha os filhos todos ainda menores de idade. Cuando la mamá de ella se mudó a la ciudad de Maringá, en Brasil, todos sus hijos eran chiquititos, E nós éramos em 8 irmãos. 8 hermanos. E tinha uma condição bastante simples. Meu pai ganhava muito pouco. Y tenía un empleo bien sencillo y ganaba muy poco su papá. E ela começou a pegar roupa nas fábricas e vender de casa em casa, de porta em porta. Ella iba y compraba ropa en una fábrica y después iba puerta a puerta vendiendo. Ela pegava em consignação, entende isso? Si tomaba en... Consignação. No, tiene otro Sim, nombre. consignação. Bueno, consignación. Ela pegava a peça e assinava um contratinho ali na fábrica para pagar depois que vendesse. E se ela não vendesse, ela podia trocar por outra peça. Claro, el Pablo dice que vendía a rayeo. Isso. Então, a minha mãe ganhou muito dinheiro com isso. Y su mamá ganó buen dinero con No eso. início, ela apenas começou para poder sustentar a família. Al principio solamente para poder sustentar a la familia. Mas depois nós fomos crescendo e fomos conseguindo empregos também. Pero cuando los hijos fueron creciendo, también fueron trabajando. E ela continuou trabalhando nisso e ela começou a guardar o dinheiro numa poupança. Y ella incluso empezó a ganar más dinero y a poder ahorrarlo. E alguns anos depois, ela conseguiu comprar um terreno com esse dinheiro que ela guardou. Incluso con el dinero que guardó se compró un terreno. Então, se você tem... Eu sei que nem todas as pessoas têm habilidade com vendas. Yo sé que no todas las personas tienen habilidad en venta, Mas se você tem habilidade com venda, é um ótimo negócio você pegar roupas. E ela depois, ela pegava até nas lojas, nas boutiques, e sempre em consignação, porque muitas pessoas não querem ir na loja. Ela prefere que a roupa venha na casa dela. ella después empezó incluso a variar algunos tipos de ropa y se iba a tiendas más finas y hacía de la misma forma consignación. Tomaba la ropa, la vendía y lo que no vendía lo devolvía. Então, é mais uma sugestão ali para você. Entonces esa es otra sugerencia. Eu lembrei de mais uma sugestão. Yo me acordé de otra sugerencia. Assim, se você quer ganhar dinheiro, você tem que vender, não importa o quê. Porque en realidad si usted quiere ganar dinero tiene que vender, no importa lo que venda. Então, ou você vai vender um produto ou você vai vender o seu trabalho. Porque usted puede vender un producto o su trabajo. E uma coisa que eu já fiz é
Quando eu precisava, na época da faculdade, ganhar mais dinheiro, Entonces algo que yo hice cuando estaba estudiando en la U y necesitaba dinero era trabalhar como babá de criança. era trabajar como niñera. Isso. E eu sei que também tem pessoas Yo sé que a veces hay personas que gostam de cachorros que le gustan los perritos e podem ser babás de cachorros. y ahora pueden ser paseadoras de perros. Então, existem muitas opções. A gente já deu várias ideias. Entonces en realidad hay varias opciones, aquí dieron varias ideas. É só você escolher qual você mais se identifica e começar. Es solo que usted vea cuál le gusta más, se identifica y empiece. Obrigada. Vamos a leer otra pregunta más. Dice, en la práctica, ¿cómo sé que los recursos que dispongo para la iglesia son entregados con la guía de Cristo y no por mis emociones? ¿Se entiende? Ah, Tá bom. Então, ok, quando nós falamos sobre emoções, Bueno, cuando hablamos de emociones, nós precisamos falar da nossa alma. hablamos de nuestra alma, Então, nós temos um espírito, uma alma e um corpo. porque nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. E a nossa alma, onde estão as nossas emoções. Y en nuestra alma están nuestras emociones. Aí o Senhor Jesus disse assim: aquele que quiser vir após mim, Entonces el Señor Jesús dijo, quien quiera venir en pos de mí, negue-se a si mesmo. niéguese a sí mismo, Tome sua cruz diariamente tome su cruz día a e día siga-me. y sígame. Mas aquele que quiser poupar a sua vida, Y aquel que quisiera salvar su vida, vai perder a sua vida. va a perderla. Ali o Senhor usa duas palavras. Uma vida que é psique Ahí ocupa dos palabras, la vida psique, e a outra palavra é zoe. la vida zoe. Psique é a nossa alma. La vida psique es nuestra alma. Então você precisa perder a sua vontade para fazer a vontade do Senhor. Entonces usted tiene que lograr perder su voluntad para hacer la voluntad del Señor. Em Apocalipse 12, versículo 11, En Apocalipsis 12:11, diz assim: o que nós podemos e devemos fazer para vencer Satanás. lo que nosotros podemos y debemos hacer para vencer a Aí ele diz Satanás. três coisas. Hay tres cosas. Ele diz assim: ó, eles, pois o venceram Y dice, y ellos le han vencido pelo sangue do Cordeiro, por medio de la sangre del pelo Cordero, testemunho da palavra, por el testimonio de la e porque palabra desprezaram a sua alma até a morte, y porque despreciaron su vida hasta la ou muerte desprezaram a sua vontade. o despreciaron su voluntad. Então, quando nós falamos da alma, estamos falando da nossa vontade. Entonces cuando estamos hablando de alma, estamos hablando de voluntad. Então, nós temos uma vontade muito forte. Y nosotros tenemos una voluntad bien fuerte. E essa vontade nossa, às vezes, nos atrapalha. Y a veces esta voluntad nos deja atrapados. É porque, às vezes, confundimos demais a nossa vontade com a vontade do Senhor. Porque a veces nos confundimos mucho entre la voluntad nuestra y la de Dios. E nós fazemos aquilo que nos dá vontade de fazer. Y no hacemos lo que en realidad nos da la gana de E hacer. aí evitamos aquilo que não temos vontade. Y nosotros esquivamos lo que no nos da la gana. Uma vez, uma pessoa que vinha nas reuniões conosco, Una vez una persona que iba a las reuniones con ele nosotros vinha de vez em quando. venía de vez en cuando. E aí a gente perguntava para ele por que ele não vinha constantemente. Entonces nosotros le preguntamos, ¿por qué tú no vienes Ele siempre? diz assim: ó, eu tenho que ser honesto com Deus. Y él le dijo, yo tengo que ser honesto con Eu Dios. só vou quando tenho vontade. Yo solo voy a ir cuando tengo el deseo. Eu não quero ser hipócrita. No quiero ser un hipócrita. Se eu não tenho vontade, eu não vou. Si yo no tengo ganas, no voy. Eu falei: que bom. Y yo le dije, qué bueno. Então você vai no trabalho só quando tem vontade.
Entonces tú vas a trabajar solo cuando te da la gana. Aí ele disse que não. Y él le dijo, no, pues, Ué, mas por que para a igreja então você acha que é hipócrita você fazer quando não tem vontade? entonces, ¿por qué tú crees que para la iglesia ir cuando no tienes ganas es hipócrita? Mas no trabalho você vai sem com vontade ou sem vontade. Porque tú al trabajo vas si te da la gana o si no. Então na semana você é um hipócrita. Entonces en la semana tú eres un hipócrita. Mas no domingo você não quer ser hipócrita. Pero los domingos ya no quieres ser hipócrita. Então, fazer as coisas pelas emoções, Entonces, hacer las cosas por emoción nem sempre nós queremos fazer aquilo que não nos agrada. es que no siempre nosotros queremos hacer lo que nos agrada. Então, fazer ofertas muitas vezes não é aquilo que nos agrada. Entonces, hacer una ofrenda no es algo que siempre nos va a É agradar, contra as nossas emoções. porque va contra nuestras Mas emociones. nós não vamos andar segundo as nossas emoções. Pero no vamos a dar según nuestras emociones, Vamos andar segundo a vontade do Senhor. sino según la voluntad de Dios. Se Ele disse para fazer, vamos fazer. Si Él le dice hacer algo, hágalo. Mesmo que eu não estou contente ou alegre ou feliz. Incluso si yo no estoy contento o feliz. Agora, como você vai saber se é emoção ou não? Ahora, ¿cómo vas a saber si es una emoción o no? Isso é tão pessoal que você e Deus é que vão saber. Eso es muy personal, lo sabe usted y Dios. Agora, na dúvida, Ahora, ante la duda, você faça. usted hágalo. E aí o Espírito Santo vai revelar para você. Y luego el Espíritu Santo le va a revelar. Não deixa de fazer porque você acha que está na emoção. No deje de hacerlo porque cree que es una emoción. Agora, vamos supor que você descobriu o que é emoção. Entonces descubramos lo que es una emoción. Você vai lá e faz a oferta. Usted hace una ofrenda E aí diz, Senhor Jesus, y le dice luego, Señor Jesús, perdoa-me, Senhor. perdóname, Porque as minhas emoções são muito fortes. porque mis emociones son muy Mas fuertes, não quero andar segundo as emoções. pero no quiero dar según Quero las fazer a emociones, tua vontade. sino hacer tu voluntad. Obrigado por mostrar para mim que isto é apenas emoção. Gracias por demostrarme que esto es solo una emoción, Geralmente as emoções é apenas para mostrar para os outros. porque generalmente la emoción es para mostrarnos a los Mas, otros. Senhor Jesus, cura-me disso. Pero Señor, sáname de É eso, porque nós vamos conviver com as nossas emoções até a morte. porque nosotros vamos a convivir con la emoción hasta morirnos. Talvez respondeu a sua pergunta, né? Espero que eso haya respondido a su Agora só vou falar pregunta. um pouquinho sobre emoções. Ahora sobre a solo alma. voy a decirle algo sobre el A alma. alma é tão forte em nós El alma es tan fuerte que en nós nosotros. ficamos visualizando como vai ser o nosso velório. Nosotros estamos incluso visualizando cómo va a ser nuestro velorio. Ficamos imaginando que vai ser algo tão belo, tão bonito, que alguém vai chorar bastante. Pensamos que va a ser lindo, bonito y que la gente va a llorar harto. Então, isso são emoções. Pero eso es pura emoción. E como é que você foge disso? ¿Y cómo uno se sale de É eso? negando-se a si mesmo. Negándose a uno É mismo. você sendo honesto com o Senhor. Siendo honesto usted con E el dizer, Señor. Senhor, eu tenho esse sentimento. Y que el Señor ponga su sentimiento. Isso você vai fazer pela vida toda. Y eso tiene que hacerlo toda la vida. Todos os dias eu tenho que falar isso para o Senhor. Todos los días usted tiene que decirle eso al Às Señor. vezes uma área eu sou curado, mas ainda surge outra. Porque a veces en un área el Señor lo sana de eso, pero surge otra. Mas que bom que você fez essa pergunta. Pero qué bueno que hizo esa Porque você pregunta. já está discernindo as questões emocionais. Porque usted ya está discerniendo sobre las emociones. Amém. Amén. Una pregunta, voy a tratar de traducirla un poquito más porque dice, voy a leer la textual, dice, un mal resultado en las finanzas puede ser consecuencia de nuestra austeridad con el Señor y la iglesia. En el fondo lo que está diciendo aquí, la pregunta es, si yo soy tacaño o soy apretado con el Señor y la iglesia, ¿me puede ir mal en las finanzas? Esa es la pregunta. Nós compartilhamos com vocês que em tudo neste universo existe princípios. Ayer nosotros compartimos que en todo el universo hay principios Então, na área de finanças também existe princípios. y en lo financiero también hay principios. E provavelmente você conhece pessoas ímpias, Probablemente usted conoce algunos impíos, não são convertidos, no convertidos, não têm o Senhor. no tienen el Mas na Señor. área de finanças ele está indo muito bem. Pero en el área de la finanza le va súper bien. E tem pessoas que eles financeiramente eles prosperam, mas de uma forma honesta, justa. Y hay personas que prosperan en lo financiero Eu justamente. conheço pessoas assim. Yo conozco personas así. Por que ele prospera?
¿Por qué prosperan Porque ellos? existem princípios. Porque hay principios. Da mesma maneira que a gente vê na vida de ímpios, De la misma manera que se ve en la vida de esos impíos, que eles têm uma família bem ordenada, que tienen una familia ordenada, mas são ímpios. pero son Eles não impíos. têm o Senhor. No tienen al Señor. Então, os ímpios nem sempre, aliás, não ajudam na igreja. Entonces, no siempre estos impíos ayudan en la Mas iglesia. por que ele prospera? ¿Pero por qué les va bien? É porque Deus determinou princípios. Porque Dios fijó E o principios. ímpio obedeceu aqueles princípios. Y si ese impío los obedece, É a mesma coisa quando nós estamos numa estrada. es lo mismo que si estuviéramos en una calle. Tá? En una calle. É. Então, tem lá escrito que é para andar a 100 por hora. Y ahí en la carretera dice que usted puede andar a 100 kilómetros por hora como E máximo. o ímpio anda a 90 por hora. Y el impío va a 90 por E hora. ele não é multado. Y él no lo multan. Mas o cristão passa dos 100 por hora. Pero si el cristiano va más de 100 E aí kilómetros ele por hora diz, o cristão é multado. y el cristiano le sacan una Mas ele diz, multa, mas eu sou um cristão. pero le puede decir al policía, yo soy O ímpio cristiano. não foi multado. El impío no le sacaron una Porque ele multa obedeceu princípios. porque obedeció al Então, principio. na área de finanças, é assim que funciona. En la finanza funciona igual. Então, se você obedecer princípios, Si usted obedece el principio, então você é abençoado. usted es bendecido. Da mesma maneira, por que que chove para o ímpio e para o cristão? Entonces, ¿por qué le puede... Chove, cai chuva. ¿por qué llueve sobre justo e impío? É porque Deus é justo Porque Dios es com justo todas as pessoas. con todos. E como Deus é justo, se nós errarmos, também vamos pagar. Entonces, como Dios es justo, si nosotros nos equivocamos, también debemos Então, pagar. não é por você estar deixando de trazer seu dinheiro para a igreja que você está indo mal na área financeira. Entonces, no es porque usted no traiga dinero a la iglesia que le está yendo mal en lo É porque financiero, você provavelmente está quebrando algum princípio. sino que usted probablemente está quebrando algún principio. Então, mas Deus não precisa do seu dinheiro. Porque Dios no necesita su dinero, Precisa do seu coração. necesita é. su corazón. Então, não é por falta de você não trazer o dinheiro Entonces, no es porque usted no traiga el dinero que você vai deixar de prosperar. que usted deja de prosperar. Agora, uma questão muito importante. Ahora, un asunto bien importante. Se você viu a igreja, a revelação da igreja, Si usted ya vio la revelación o de que la é o corpo iglesia, de Cristo, ¿qué es el e cuerpo se de você Cristo? faz parte do corpo de Cristo, Y si usted es parte de ese cuerpo, você vai cooperar não para receber algo em troca, usted va a cooperar no para recibir algo a cambio, não para prosperar, no para mas prosperar, porque é o seu dever fazer isso. sino que es su deber hacer eso. Entendeu? ¿Sí? Quedan dos más. Esta es una pregunta como para la iglesia en general. Dice, ¿cómo deberíamos enfrentar una inversión como cuerpo? Por ejemplo, comprar bienes o construir una infraestructura como una iglesia. ¿Se puede? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Quando nós olhamos no Novo Testamento, Cuando miramos el Nuevo Testamento, você não vê em nenhum momento citando que os irmãos compraram algo, no ve ninguna cita donde dice que los hermanos compraron algo, onde eles deveriam se reunir, então compraram um local lá para eles se reunir. donde ellos deberían reunirse y compraron un local. Então não há nenhuma orientação sobre isso. Entonces no hay orientación en ese tema. Em princípio, não convém. Como principio, no conviene. Mas se fizer, também não estão errados. Pero si usted lo hace, tampoco se equivoca. Porém, ao fazer, tem que considerar as consequências futuras. Pero al hacerlo debe considerar las consecuencias que eso llevará, É porque poderá trazer vários problemas futuros. porque podría llevar varios problemas en el futuro. Mas quando nós olhamos no Novo Testamento, sabe o que descobrimos? Pero si miramos el Nuevo Testamento, ¿sabe qué descubrimos? É que os irmãos se reuniam de casa em casa. En que los hermanos se reunían de casa en Então, casa. aí era o local onde Deus tinha determinado para eles. Entonces, ese era el local que Dios había determinado. É menos complicado alugar um local por um final de semana, Es mucho menos difícil arrendar un local por un fin de semana, un hogar. é menos complicado. ¿Eso dice? Ah, você disse? Então, tá. É
menos complicado, vou repetir de novo então. Tá, Vou es menos, repetir. es menos complicado arrendar un local por el fin de semana Do que você comprar um terreno que usted comprara un e terreno construir ali. y construya en él, Porque vai envolver pessoas. porque va a involucrar a las É, personas. vai ter pessoas que vai ter que dar o nome dele lá no cartório para registrar aquele imóvel. Porque va a tener que dar el nombre de personas para poder registrar ese inmueble. Então, talvez seja 2 ou 3, 4 pessoas. Pueden ser 2, 3, 4 personas. Então, essas pessoas passam a ser responsáveis. Y ellos pasan a ser los E ela, responsables. de alguma forma, vai declarar que ela tem isso aí também. Y ahí se declara que esa persona tiene ese E bien. aí, depois, essa pessoa morre. Pero si esa persona después E muere, aí, poderá talvez entrar lá na herança. y puede ser que ese asunto entre a herencia. Mas vamos supor que não entra na herança. Pero supongamos que ya É no que pasa fizeram um herencia. contrato lá que não vai ter problema de herança. Ninguém vai receber como herança. Claro, pero supongamos que se ocupa una figura legal que no deja en herencia. Aí chega uma outra pessoa aqui Y llegan otras e personas começa a acá questioná-la. y comienza a cuestionar Ele eso. diz, eu estou dando dízimo, eu quero minha parte. Y dice, ¿sabe qué? Yo doy mi diezmo, quiero mi parte en Então eso. dá uma série de confusão. Y eso puede generar muchas E se confusiones. nós pudermos evitar essas confusões futuras, Y si pudiéramos evitarnos esas confusiones, então vamos evitar. entonces evitémoslas. Tanto que no Novo Testamento não tem nenhum versículo bíblico falando que os discípulos tinham alguma coisa que era da igreja. Porque no hay ni un versículo en el Nuevo Testamento que diga que había algo que era de la iglesia, de los discípulos. Então, como sugestão, não. Entonces, como sugerencia, no. Mas cada localidade é que decide como achar melhor. Pero cada localidad puede decidir lo que encuentre mejor. Então, cada um vai assumir suas responsabilidades. Y ahí cada uno asume su responsabilidad. Amém? Amén. La siguiente pregunta dice, ¿cómo identificar cuando Dios trata nuestra vida bajo el concepto de disciplina, entre paréntesis, corregir por no obedecer a Dios, de una prueba para ser perfeccionados, entre paréntesis, ser como Cristo? Entonces habla de disciplina, y la otra es prueba. Há duas situações da nossa vida que Deus trata conosco. Las dos son situaciones que Dios trata con nosotros en nuestras vidas. Uma chama-se tribulação Una es tribulación e outra correção. y otra corrección. Então, quando nós separamos essas duas coisas, tribulação e correção, Entonces, cuando separamos estas dos cosas de tribulación y corrección, conseguimos compreender melhor. podemos comprenderlo mejor. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 1 de 2 Coríntios, En 2 de Corintios capítulo 1, Pablo le escribe a partir do versículo 3. a partir del versículo 3. Ele começa dizendo assim, ó, bendito seja o Deus e Pai das nossas consolações, Bendito sea el Dios y Padre de la consolación, que Ele nos consola em nossas tribulações, porque Él nos consuela en nuestras para tribulaciones, que possamos consolar outros também. para que también podamos consolar a otros. Mas quando nós vamos lá em Hebreus capítulo 12, Y cuando vamos allá, Hebreos 12, aí ele fala que filho há que o pai não corrige. que dice, ¿qué hijo hay que su padre no lo Se corrige? estáis sem correção, porque não sois filhos, Dice, porque si estuvieran sin corrección no serían hijos, sois bastardos. son bastardos. Então, entendendo o que é a correção? Entonces entendamos que es corrección. Correção é que você vai colocar alguém ou alguma coisa no alvo. Ele saiu fora, você coloca de novo no trilho. Entonces, corrección es algo que se salió en un momento y hay que volver a colocarlo No trilho, no caminho. en el camino, en el camino. Então, Deus tem algo determinado para nós. Entonces, Dios tiene determinado algo para Somos nosotros. filhos dele. Somos sus hijos E ele vai tratar conosco. y Él va a tratar con nosotros. Então, ele vai nos corrigir quando erramos. Entonces, cuando nosotros nos equivocamos, Él nos va a corregir. Então, se você errou, vai ter um corretivo. Entonces, si usted se equivocó, va a recibir una Deus vai corrección trazê-lo de novo para o caminho. y lo va a traer nuevamente al camino. Então, isso é correção. Eso es O corrección. que é a tribulação? ¿Y qué es la tribulación? Tribulação é aquilo que nós não provocamos nada. Tribulación es una situación que nosotros no la Mas provocamos. Deus quer fazer um trabalho no nosso coração. Pero Dios quiere hacer un trabajo en nuestro Para que a corazón gente possa compreender outras pessoas. para que usted pueda comprender a otros. Às vezes ele vai permitir talvez uma enfermidade.
A veces Él va a permitir una enfermedad, ou problema financeiro também, o problemas ou económicos, problema com os filhos. o problema con los hijos. É porque se a gente não passar por isso, Es porque si usted no pasa por eso, embora você não tenha culpa disso, entonces no tiene cómo verlo. então se nós não passarmos, não vamos compreender outras pessoas. Y si no pasamos por eso, no podemos comprender a otros. Então tribulação nos leva a isso. Entonces la tribulación nos lleva a É eso, amadurecimento a mais. una madurez mayor. Você sabe o que está lá em João capítulo 15. Usted sabe lo que está en el libro de Juan capítulo É 15. interessante que está falando lá sobre a videira. Ahí está hablando sobre la higuera, Ele diz que ele é a videira verdadeira. sobre la vid. Y Dice no- que Él es la vid E verdadera meu pai é agricultor. y mi padre el agricultor. E vós sois os ramos. Y nosotros somos los Aí pámpanos. diz assim, um ramo que dá fruto, Ahí dice, el pámpano que da fruto, ele corta, Él lo ele limpia, poda o ramo. lo poda. Para quê? ¿Para qué? Para dar mais fruto. Para dar más fruto. Então esta poda do Senhor é uma tribulação para nós. Entonces, esta poda que nos hace el Señor es una tribulación. Ninguém gostaria de ser podado. A nadie le gusta Você ser está dando cortado. fruto. Usted está dando Na fruto. igreja você está produzindo. La iglesia se está E aí, produciendo de fruto. repente, o Senhor poda você. Y de repente el Señor a usted lo poda. E aí, uma árvore podada fica feia. Y un árbol podado se ve feo. A gente fica feio, fica emburrado, fica chateado. Y la gente queda incómoda. Chateado. Aborrecido. Sí, lo mismo. Tá vendo? Então, achou No, outro si es que adjetivo. no encuentro una palabra. Incómodo, desagradable, desanimado. Tudo bem, vocês entenderam, não? Sim. Nós outros entenderam? Sí. Ah, sim, então. Então, isso é tribulação. Eso es una tribulación. O próprio Senhor Jesus passou pela tribulação. El propio Señor pasó por tribulación. Isaías 53. Isaías Você 53. conhece isso aí. Usted conoce ese Então, pasaje. diz que ele foi tribulado. Él dice que fue atribulado. Então, essa atribulação foi passada para o nosso Senhor. Y esa tribulación fue pasada por nuestro Señor. Esse sentido no Antigo Testamento En ese sentido, el Antiguo era Testamento pegar o trigo era tomar el e trigo colocava em cima de uma pedra. y lo ponían encima de una E uma piedra. outra pedra bem pesada. Y después otra piedra E bien ela chegava pesada pertinho do trigo y quedaba bien cerquita del e trigo. ela ia moendo esse trigo lentamente. Y ella iba moliendo ese trigo lentamente Até sair toda aquela casca. hasta que saliera la cáscara del Então trigo. a tribulação é para tirar as nossas cascas. Entonces la tribulación tiene ese objetivo, sacar nuestra Então essa é a cáscara. diferença entre tribulação e correção. Y esa es la diferencia entre tribulación y Agora, corrección. grande erro que os cristãos cometem. Entonces un gran error que se cometen los cristianos Ele chega para nós e diz assim, irmão, ora por mim. y le dice, hermano, ore por Eu mí, estou passando por uma tribulação. porque yo estoy pasando por una tribulación. Mas eu vejo a vida dele como é. Pero si yo miro su vida, Ele está sendo corrigido e não tribulação. él no está en tribulación, sino está siendo corregido, Ele fez um empréstimo que não podia pagar. porque él tomó un crédito que después no podía pagar. E aí agora ele está com muita dívida. Y ahora está con una tremenda E deuda. aí ele começa a dizer que está em tribulação. Y ahí él dice, yo estoy en E tribulación. ele joga a culpa em Satanás. Y él está jugando Ele con diz que Satanás. Satanás fica tentando ele. Y deja que Satanás lo E aí tiente. ele quer que ora por ele. Y quieren que después oren por Mas él. o problema dele não é tribulação, é correção de Deus. Pero su problema no es tribulación, es que Dios lo está E se corrigiendo. Deus está corrigindo, não vamos interferir. Y si Dios está corrigiendo, nosotros no interferimos. Agora, se é uma tribulação, vamos orar por ele. Pero si está en tribulación, oremos por Para que él. Deus dê graça para ele passar por aquele período. Para que Dios le dé gracia para pasar por ese E ele momento. vai passar por aquele Y va a período. pasar por ese E ele periodo. vai crescer. Y va a E ele crecer. vai produzir mais fruto ainda. Y va a producir aún más fruto. Não sei se respondi a pergunta. Tribulação e correção. Yo creo que sí. Sim? Então tá bom. Estamos listos.